Como fazer o soma Cs do Excel aqui no Power BI. Fala pessoal, nesse vídeo eu vou te explicar então como que você pode, dentro do BI, criar medidas. Como você pode perceber, eu criei medidas comparativas tanto para o período de 2025, 2026, variação percentual de um ano para o outro, mas também daria certo se fosse de um mês para o outro, enfim. E também criei uma medida para a gente conseguir comparar as informações pelo trimestre. Então, se eu filtrar aqui, por exemplo, terceiro trimestre, olha só, eu vou ver aqui no gráfico os meses desse terceiro trimestre, já dando para a gente o total de 2025, confrontado aí com o total de 2026. Então, pessoal, vamos entender nesse vídeo como que a gente pode criar essas medidas de uma maneira prática. Você vai ver que não tem nada muito complexo, é a mesma função, basicamente, que você vai usar para a criação dessas medidas e também como que você pode jogar elas nos seus indicadores, né? Tanto no gráfico de colunas, como nos cartões aqui em cima, né? Então bora lá, pessoal. Esse arquivo, esse template aqui do Power BI, eu vou deixar aí gratuito para você baixar, usar ele como modelo aí, e também visualizar as fórmulas, tentar pôr em prática aí o que eu vou te explicar. Vamos dar uma olhada na nossa base de dados que já foi carregada aqui para dentro do BI, né? Na nossa base, pessoal, você vai perceber que a gente tem uma coluna de data, com dia, mês e ano completo, beleza? Então, se eu tenho aqui a seguinte necessidade, se você olhar essa coluna de data, você vai perceber que aqui nós temos informações desde 2025 até 2026. Se eu vou querer fazer esses comparativos, principalmente esses de year to date, que a gente escuta por aí, o que é importante antes de mais nada, pessoal? Eu tenho uma coluna aqui no BI que me traga apenas o ano correspondente a essas datas, tudo bem? Para isso, então, eu venho na guia Ferramentas de Tabela e eu vou criar uma nova coluna com fórmula. Ou seja, eu vou primeiro dar um nome para essa coluna, vou aumentar aqui um pouco antes. E aqui, pessoal, qual que vai ser o nome que eu vou dar para essa coluna? Como eu já tenho outras colunas aqui de ano, vou colocar ponto ano, para a gente conseguir diferenciar depois no arquivo quais são as que a gente está fazendo agora, né? Beleza. Para isso, eu vou utilizar uma função que se chama format, tudo bem? Essa fórmula, ela vai me pedir basicamente dois argumentos. O primeiro é a data que eu tenho na base, aquela data completa com dia, mês e ano, vírgula, para ir para o próximo argumento da função. E aí eu vou precisar do formatar. O formatar, pessoal, é onde você define a máscara para essa função DAX aqui que a gente está utilizando. Então eu vou abrir aspas e eu vou escrever 4 vezes a letra Y de ano em inglês, certo? Seria o year aí no caso. Fazendo nessa máscara, vou fechar aspas e fechar parênteses, apertar o Enter. Fazendo nessa máscara aqui, da fórmula format, você vai perceber que ela já isolou para a gente apenas o ano correspondente àquelas datas, né? Beleza. Feito isso, se agora eu quiser fazer um soma C por ano, para depois eu conseguir ter os comparativos, agora já está bem mais fácil. Como é que vai ser esse soma C por ano? Aqui, pessoal, eu não vou criar uma nova coluna, eu vou criar uma medida, tudo bem? Uma boa prática do Power BI seria você criar uma tabela de medidas. Mas como a gente aqui está fazendo uma coisa mais simples, você pode ir direto em nova medida. E aqui, pessoal, é também com aquela mesma cara de construção de função DAX aqui. Você vai dar um nome para sua medida. Eu vou chamar ela de total 2025. E como que vai ser essa total? Como é que eu vou fazer o soma Cs ou soma C aqui dentro do BI? Eu vou utilizar para isso, pessoal, tem mais de uma opção, mas eu vou utilizar a função calculate, tudo bem? Calculate. Ela vai me pedir primeiro qual é a expressão que eu quero utilizar. No caso, pessoal, eu quero fazer uma soma conforme o critério do ano, certo? Então eu vou colocar aqui que eu quero uma sum, abro parênteses, e aí eu tenho que referenciar qual é a coluna a ser somada, que no caso é a minha coluna de valor venda, tudo bem? Essa coluna que temos aqui. Então eu vou falar que eu quero uma sum do valor venda, chamo o campo valor venda aqui para a fórmula. A soma terminou aqui, certo? Fecho parênteses dela, vírgula. Agora sim, eu vou para a definição do meu critério. O meu critério a ser somado depende da coluna do ano, certo? Então eu vou colocar aqui, vou chamar para a fórmula a coluna do ano, que é essa bd.ano que criamos agora, igual. E aí, entre aspas, eu vou colocar 2025. Fecho parênteses da função calculate. Agora sim, aperto o Enter. Você vai perceber que
essa medida que nós criamos, ela já está valendo. Tanto é que se eu for aqui no painel, criar uma aba nova aqui dentro do arquivo, vou chamar um cartão, por exemplo. Você vai perceber que eu posso jogar para o cartão essa medida do total 2025, que ela já está valendo aí no caso, né? Beleza? E agora para fazer a medida de 2026, mesma coisa. Eu posso até, inclusive, aproveitar a própria medida de 2025 que eu já criei aqui. Posso simplesmente selecionar ela inteira, Ctrl C, e aí eu posso chegar no nova medida voltando aqui para o ambiente de dados, né? Mas aqui pelo próprio painel, ela fica aqui dentro da guia página inicial, este ícone aqui. Clico na nova medida, Ctrl V, e aí eu só modifico aqui, né? Agora essa medida nova vai se chamar Total 2026, função Calculate, onde minha expressão é uma soma. Perceba que sua expressão, pessoal, poderia ser contagem, que aí seria equivalente ao conte C, poderia ser average, que aí seria equivalente à média, enfim. Aí você pode definir isso conforme sua necessidade. E aqui o critério, obviamente, também vou trocar para 2026. Aperto o Enter. Você vai ver que a medida ponto total 2026 já vai aparecer aqui daqui a pouco para gente. Ela já deve ter aparecido aí. Ela acabou entrando na outra tabela, mas para esse caso aqui não tem problema, tá, pessoal? Eu vou copiar. O ideal mesmo é o que eu estava te falando antes, né? Você ter uma tabela de medidas para você armazenar todas elas no mesmo lugar e ficar fácil de você se localizar depois. Mas se ela entrar em outro lugar, como é uma coisa mais simples que a gente está fazendo aqui, não tem problema. Esse cartão que eu acabei de fazer uma cópia com Ctrl C, Ctrl V, vou tirar esse total 2025 para que eu jogue o total 2026 para esse card aqui, certo? Aí olha só, já tenho as duas informações. Se eu criasse um gráfico de colunas, por exemplo, eu também já poderia ter essas aberturas aí no caso também. Depois eu ainda vou te falar de uma outra situação, quando eu quero abrir por mês a informação, né, que a gente vai fazer também. Mas só para fechar essa parte inicial, e agora se eu quiser ter a variação entre essas duas medidas, quanto evoluiu percentualmente por mês. Nova medida. Aí aqui, pessoal, eu não vou fazer nenhuma função, aqui eu vou fazer um cálculo mesmo, tá bom? A medida vai se chamar variação percentual, onde eu vou fazer o quê? A minha medida total 2026 dividido pela minha medida total 2025 menos 1. Ou seja, eu estou vendo quanto uma representa da outra, menos 100%, para eu saber qual foi a variação, né, em relação aos 100%. Sem querer eu digitei um ponto aqui. Pronto, agora sim. Posso apertar o Enter. Então eu peguei a medida de 2026, dividi pela de 2025, menos 1. Aperto o Enter. Essa medida, variação percentual, eu já deixo ela em formato de porcentagem. E aí sim, eu posso chamar aqui um novo card, onde para esse novo eu jogo essa variação aqui no caso. Olha só, pessoal. Aí você vai ver que a brincadeira começa a ficar interessante, né? Se você quiser filtrar alguma informação agora, precisar filtrar por mês, algo nesse sentido, tudo isso daqui já vai andar conforme o filtro que você for fazer. Eu vou voltar para a parte da tabela, que além dessa coluna de ano que a gente criou aqui, a gente vai criar mais duas, tudo bem? Nova coluna. Uma que eu vou criar aqui, pessoal, é a de mês, para ficar apenas o mês solto, sem complemento de ano, para que eu possa justamente conseguir fazer o comparativo do ano 1 versus o ano 2, por exemplo. Para isso eu também utilizo a função format, onde eu vou chamar para a fórmula o campo de data, vírgula, e a máscara que eu quero que fique. No caso eu vou colocar 2 M's de mês em inglês. E aí você vai perceber, já teremos aqui essa medida também. Vamos aproveitar que a gente está aqui e criar uma nova coluna para o trimestre. Como é que a gente puxa o trimestre das datas aqui no Power BI? Tem como? Tem sim. Também é com a função format, tá bom? Chamar então essa coluna de trimestre, format mais uma vez. Sempre começo com o campo de data que eu tenho na base, vírgula. E qual que é a máscara para puxar o trimestre aqui no BI? Eu colocar a letra Q de trimestre em inglês, que seria o quarter, tudo bem?
E você pode ainda complementar. Se você fechasse aspas aqui, tudo bem. Mas eu vou dar um espaço e eu vou escrever trimestre abreviado aqui. Vou fechar aspas, fechar parênteses e apertar o Enter. Legal essa aqui também, né? Você viu que ela já retorna aqui pra gente. É o primeiro trimestre, é o segundo, é o terceiro. Você pode, inclusive, ser perfeccionista aqui, colocar o símbolo da marcação do número, né? Ó, ela também retorna nesse formato aqui, se você quiser deixar assim. Aí, pessoal, se eu criar agora uma segmentação de dados e jogar para essa segmentação o campo do trimestre que nós criamos agora, olha só que interessante. Conforme você filtra aqui, olha os seus cartões. Então, no primeiro trimestre, você está comparando o primeiro trimestre de 2025 com o de 2026. Então, você vê que teve uma queda, certo? Quanto foi essa queda? Menos 39%. Vamos ver no último trimestre? Ó, no último mudou totalmente o cenário, hein? Teve uma evolução boa, um crescimento aí. Então, tudo isso, pessoal, vai te dando possibilidade de você comparar e entender melhor os seus dados aí, né? Fazer uma análise mais específica, né? Mais direta ao ponto do que você precisa. Lembra aquela medida de mês que a gente criou? Eu vou jogar um mês para esse gráfico, tudo bem? Eu vou jogar para esse gráfico o total 2025 que a gente criou agora há pouco, com a medida, né? E o total 2026, que também criamos agora há pouco com a medida. Aí, pessoal, olha só. Você vai perceber que quando você faz o gráfico, ele tende a não ficar classificado em ordem crescente de data, né? De mês, no caso. Se isso aconteceu com você, você clica nos 3 pontos que ficam acima do gráfico e você vai fazer aqui 2 coisas. Classificar por mês, vai voltar para os 3 pontos, classificar por, aí percebe que já está marcado o mês, em ordem crescente. Aí sim, você vai ter os meses na sequência que você precisa aí, né? E aí, conforme você filtra, seu gráfico também vai te mostrar o detalhamento daquele trimestre, né? Então, bem interessante aí para a gente ter um dashboard mais analítico, né? Conseguir ter essas comparações entre períodos e tudo mais. E para esse gráfico aqui, também é válido você criar a segmentação pelo próprio campo da data, de repente, né? A data completa agora, no caso. Por que a data completa? Nesse formato aqui, você consegue ir selecionando os períodos, né? Ela não vai fazer sentido para as medidas de 2025 e 2026, porque, obviamente, se você fizer isso daqui, por exemplo, você matou os números de 2026, certo? Você só ficou com as informações de 25. Mas para o gráfico aqui de baixo, pode ser interessante, né? E aí você analisa no detalhe só o período ali que você bem entender, se for o caso, né? Então, pessoal, são algumas opções aí que você tem dentro da ferramenta, né? Para, de uma maneira prática até, né? Você conseguir ter mais margem aí para seus comparativos, né? Você também poderia criar uma segmentação por mês, por exemplo, com aquele mês solto que a gente criou, né? Deixa eu tirar isso daqui por enquanto. E aí sim você vai perceber que você também pode fazer um comparativo. Ah, quero ver só janeiro, só fevereiro, apenas março. Se você segurar o Ctrl, você consegue ir no detalhe aí dos meses que você quer comparar de fato aí também, né? Beleza, pessoal? Espero que esse vídeo tenha resolvido aí o seu problema de criar essas comparações no BI entre datas, períodos, meses. É isso aí. Deixe seu like. Na descrição do vídeo tem um arquivo para você baixar, tem outras informações aí, materiais que podem ser úteis para você. Se você não for inscrito aí no canal, se inscreva. Em breve, mais vídeos aí, mais conteúdos. E é isso aí. Até um próximo.